Orar pelos dízimos e ofertas. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, está aqui, Senhor, os dízimos e as ofertas. Receba, Senhor, com aroma suave, Senhor. Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e tem suprido as nossas necessidades. Muito obrigado, Senhor. E não deixa faltar na casa de cada irmão, em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a mensageira dessa noite, amém? Irmã Cássia. Glória a Deus. O Senhor abençoe. Que o Espírito Santo venha usar ela, de acordo com a vontade dele. Amém. Glória a Deus, amém? Ai, a gente nunca sabe quando o Senhor vai quebrar a gente, né? Eu acordei de madrugada hoje com vontade de chorar para trazer essa palavra, sabe? Porque feliz é o homem que teme ao Senhor, né? Aquele que tem a alegria da salvação no coração, né? Amém, queridos? Para adorar o Senhor que a gente nasceu, né? Foi para adorar, para dar o louvor. A gente tem que se derramar, como disse o louvor, todos os dias na presença do Senhor, né? E dar o melhor, né? Daquela mulher que pegou o que era mais precioso para ela. O vaso quebrou e ofereceu ao Senhor, né? Assim tem que ser a nossa vida. Oferecida ao Senhor como aroma suave, agradável. Não por força, nem por poder, mas por vontade própria. Assim como Jesus se entregou a si mesmo, assim tem que ser a nossa vida. A gente tem que se entregar ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de convidar os irmãos para abrir no livro de Mateus 5. Glória a Deus. É uma passagem muito conhecida, mas o Senhor sempre tem a nos ensinar, né? Ele sempre está nos ensinando. E é isso que Ele fez comigo primeiro. Ele me ensinou, passou por mim, me quebrou, me moeu, me deixou maravilhada primeiro, para depois trazer para a igreja a unção, sabe? E eu via quando Deus falava comigo, eu sentia assim, sabe? Quando alguém pega a mão, põe assim no azeite e fica escorrendo assim. Eu vi isso aqui, sabe? Um discernimento espiritual, é uma coisa assim que eu não vi, eu discerni isso no meu espírito. Que esse azeite possa escorrer sobre a vida de vocês. A mão do Senhor escorrendo esse azeite, essa unção fresca sobre as suas vidas, assim como foi sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém? E fala assim: e Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Amém? Que o Senhor possa falar conosco nessa tarde. Feche seus olhos, vamos orar mais um pouquinho só, para que o Senhor ministre a palavra dentro dos nossos corações. Em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eis-nos aqui na Tua presença nessa tarde. Nós queremos, Senhor, ouvir de Ti. Nós queremos ouvir a Sua voz falando conosco, Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor é o pastor e nós somos as ovelhas. Que o Senhor possa falar conosco, porque nós queremos reconhecer a Tua voz através da Tua palavra, Senhor. Que o nosso coração possa ser ensinável, que o nosso coração possa ser moldável na Tua presença, Senhor. Senhor, libera uma unção fresca, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor. Que nós saiamos daqui diferentes, Senhor. Que nós saiamos daqui exalando o bom perfume de Cristo. Porque o Senhor tem mais a nos acrescentar a cada dia que nós buscamos a Tua presença. Em nome de Jesus, e todos digam amém. E graças a Deus, os irmãos podeis assentar. Amém? Bem-aventurados os pobres de espírito. Começa assim, são 8 as bem-aventuranças. E o título dessa pregação é: como ser feliz? Como ser feliz? Onde a gente encontra a nossa felicidade? Porque quando fala assim a Bíblia, bem-aventurados, fala assim, feliz é o homem.
E a bem-aventurança do Senhor, ela não é encontrada nas coisas dessa terra. Porque muitas das vezes, quando a gente associa a felicidade, a gente associa quando a gente tem algo aqui nessa terra, né? A televisão, ela associa sempre uma pessoa sorrindo quando ela está dirigindo aquele carrão, né? Oh, coisa boa, é bom. Glória a Deus, deixa a gente feliz, deixa o conforto, deixa a gente feliz. Ou quando a pessoa conquista a casa própria, aí tá aquela foto da família toda unida assim, todo mundo, ó, feliz, né? Ou então, fazendo aquela viagem dos sonhos, glória a Deus, tudo daqui. É bom? É bom. Só que tudo isso aí é passageiro. Então o mundo prega uma coisa diferente do que Jesus ensinava. Porque Jesus estava lá naquele monte. A primeira coisa que me chamou a atenção aqui foi no versículo 2, que fala assim, abrindo a sua boca. Eu e você temos que começar a abrir a nossa boca. Porque todas as coisas são feitas através da palavra. O mundo foi feito através da palavra, através de Jesus. Então, há poder do que nós falamos. Então, primeira coisa que o Senhor me chamou a atenção aqui, abrindo a nossa boca, né? E ele falava assim, ele ensinava aquela multidão. Quantas pessoas que estão à nossa volta, que elas aprendem do que nós falamos, sim, mas principalmente daquilo que nós aprendemos e praticamos. Porque a palavra diz que a gente não pode ser só ouvinte, a gente tem que ser praticante daquilo que a gente ouve. Em nome de Jesus, né? E é isso que Deus vem falar essa tarde pra gente. Deus não dá a felicidade que o mundo dá. Isso aí é buscar o reino, as demais coisas serão acrescentadas. Deus, quando ele ensina alguma coisa, ele ensina na esfera espiritual. E foi o que Jesus falou aqui. Bem-aventurados os pobres de espírito. Ele não está falando pobre que não tem dinheiro. Ele não está falando pobre que de repente paga as contas no fim do mês e de repente falta um pouquinho. Ele não está falando desse pobre, ele está falando pobre do espírito. Então vamos começar a entender o que é isso, né? Porque para a gente se aprofundar e entender o que o Senhor está falando conosco, a gente tem que entender o significado daquilo que Ele está pregando. E foi isso que eu fui fazer. Fui estudar um pouquinho sobre as bem-aventuranças. Não sei se vai dar tempo de todas. Mas eu quero passar um pouquinho em cada uma delas. Se der tempo, se não der tempo, a gente termina no outro dia. Amém? Glória a Deus. Mas vamos começar pelo início. Então vamos lá. Bem-aventurados os pobres de espírito. Aí eu anotei aqui algumas observações que eu achei interessante. Comentário de outras pessoas, porque eu precisei ser ensinada para ensinar alguém, né? Então, foi uma pessoa que estava mais à frente, que correu atrás, entendeu? E deixou uma explicação que veio de encontro, que eu acredito também, né? Porque não pode ser uma coisa assim solta, se achou bonito. Não, porque faz sentido de acordo com a palavra. Amém? E fala assim, o bem-aventurado, que é o pobre de espírito, é uma pessoa que reconhece a sua miséria espiritual na presença de Deus. Começa assim. A gente começa a reconhecer que sem Ele, nós não temos nada. Por mais que a gente ache que a gente seja bonzinho, legalzinho, eu vou na igreja todo domingo, eu tomo santa ceia, eu dou o dízimo. Não é só isso. A gente tem que reconhecer a soberania de Deus em nossas vidas. Entendemos que nós somos miseráveis sem Ele. Reconhecendo que a riqueza dele é depositada em nós através do Espírito Santo. Então, sem Deus, o primeiro passo para a gente entender o que é ser pobre de espírito é reconhecer a grandeza de Deus. Estar na presença de Deus, sabendo que é Ele que faz todas as coisas. Um espírito pobre é aquele que sabe que está espiritualmente arruinado quando está sem Deus. Então, é exatamente o que eu estou falando, está arruinado. Não tem esperança
se não for a presença de Deus que vai lá e toque e transforma a sua forma de ver. Antigamente, quando você não tinha a presença de Deus, o que você se prendia? Nas coisas desse mundo. E você sentia o quê? Totalmente frustrado, porque as coisas desse mundo trazem alegrias momentâneas e passageiras. Ela não acrescenta nada no nosso espírito. Quem pode completar o espírito é o Senhor. Como o pastor já falou aqui no ensino, o Senhor pôs a eternidade no coração do homem. E o homem só é completo quando ele tem a presença de Deus, né? Os pobres de espíritos exibem uma genuína humildade e são despojados de todo orgulho, né? Você já viu uma pessoa que realmente exala a presença de Deus? Vocês já perceberam o quanto que elas são simples? Ela não precisa de muito para ser feliz. Ela está sempre querendo agradar as pessoas. Ela está sempre querendo estar pronta a ajudar. Uma pessoa pobre de espírito foi essa mulher do vaso de alabastro. Ela reconheceu a miséria dela. E ela sabia que Jesus estava lá naquela casa e ela foi. Porque ela tinha algo de precioso. Por isso que o louvor quebrou, sabe? Porque já era o começo da minha pregação. Ela tinha algo de precioso que ela queria entregar para o Senhor Jesus. Né? Eu tenho algo de precioso para entregar para o Senhor Jesus nessa tarde. Todos os dias eu tenho que fazer isso, sabe o que é? A minha vida. A minha vida precisa ser depositada aos pés do Senhor Jesus. Né? Essa semana eu estava me sentindo que nem a Marta e a Maria, né? A Marta que estava cansada e afadigada. Eu estava assim essa semana. E eu, Senhor. E o pastor pede para eu trazer a palavra e eu não consigo. Eu corro a semana inteira e falo assim, ó. Hoje eu vou preparar parte da palavra para não ficar corrido. Aí eu fico assim, né, pastor, que a gente tem uma certa dificuldade, né, que nem o pastor que já está mais tranquilinho, né? Aí a gente começa a preparar, mas não sai, gente. O negócio não sai do lugar. Pergunto para o João, o Senhor só me libera a palavra no sábado à noite. Aí eu fico lá. Ele só dá umas dicas, sabe? Ele só dá umas dicas para mim, é isso e isso, basicamente. Aí depois é que ele vai deixar vir o resto, sabe? Mas eu fico aflita, assim, ai meu Deus do céu, me ajuda, porque é difícil. Eu fico quebrada, tem hora que eu fico chorosa. Essa semana eu estou chorosa, mas não é porque eu estava desesperada por causa da palavra, não. Porque o Senhor estava cutucando o meu coração, sabe? Para ser mais dele, para ter mais intimidade com ele, sabe? Aí o João ontem foi me mostrar um vídeo, acho que mandou até no grupo da igreja aqui, não foi, João? E eu não tinha visto, de uma menininha que teve uma visão lá do Senhor. Ai, meu Deus do céu, aquilo lá arrebentou comigo. Assim, meu Deus, o Senhor está disposto a se manifestar em nosso coração, gente. Ele quer dar uma quebrada na gente, que nem fez naquela menina lá. Sabe, quem assistiu sabe do que eu estou falando. Sabe quando ele quer te pegar de um jeito que você ainda não esperava, numa hora que você não esperava? É isso que ele quer fazer com você. E é isso que ele fez com aquela mulher que se prostrou diante dele, porque ela reconheceu que ela precisava do Senhor. Nós precisamos ser, primeiramente, para ser feliz, nós precisamos nos prostrar diante do Senhor. Amém? E reconhecer que Ele é Deus. Amém? E fala assim: os pobres de espírito não confiam em si mesmo, mas desesperadamente procura graça e misericórdia. E ele fica assim, ele é o oposto do que o mundo prega. Enquanto o mundo prega que você tem que fazer MBA, você tem que fazer o curso de inglês, pode fazer tudo isso, tá? Você tem que confiar em você mesmo, porque é você que vai, é você que faz, é você que faz acontecer. Tudo certo, não estou falando que isso está errado, não. Mas não é só isso. O mundo prega só isso.
Mas o principal, a gente tem que ter a dependência de Deus. Eu me lembro muito bem quando eu me converti. E eu comecei a mudar a minha fala, reconhecendo que tudo que eu tinha era Deus que me dava. E eu caminhava com uma amiga minha, gente da melhor qualidade, gente. Um amor de pessoa. E quando eu comecei a mudar a minha fala, e eu falava assim, nossa, aconteceu isso de bom para mim, né? Eu falava assim, nossa, graças a Deus que isso aconteceu. Porque se não fosse Deus na minha vida, não teria acontecido dessa forma. Eu reconhecia que era o Senhor. E ela chegou um dia para mim e falou assim, não é só graças a Deus, não. É graças a você também. Ela se sentiu incomodada. Incomodada de eu estar dando graças a Deus, porque foi Ele que me deu. Ele que me deu o meu respirar. Ele que me deu tudo. E as pessoas que estão de fora e não conhecem o Senhor, não adianta, gente. A gente começa a discernir essas coisas. Então, é o oposto. Eu confio sim, eu faço sim a minha parte. Temos que fazer. Porque senão Deus não faz também. Deus caminha, Ele faz alguma coisa na sua vida quando você dá um passo. Você dá um passo, o Senhor dá outro para te ajudar. Ele caminha junto com você. O Espírito Santo é o nosso ajudador. O ajudador não faz nada sozinho. O ajudador é aquele que ajuda, é que está junto com você fazendo alguma coisa, né? Então, é isso. Nós caminhamos em direção, na contramão do que a sociedade diz e que o mundo diz. Nós praticamente nadamos contra a correnteza. Mas quem que dá força para a gente ser assim, não vem de nós. É o próprio Deus que coloca isso no nosso coração. E Ele vai nos lapidando, vai nos moldando, vai nos transformando a cada dia. Amém? Aí, continuando aqui, fala, o pobre de espírito também não se orgulha do seu progresso ou realizações, reconhecendo a sua baixeza, olha para os outros como superiores. Esses são os abençoados, esses são os bem-aventurados. Aí, em Filipenses 2:3, eu vou só ler rapidamente, porque tem a ver com o que eu falei agora. Ó. Não façais por contenda ou vanglória, mas por humildade, e considere os outros superiores a si mesmo. Olha o ensinamento. Que engraçado, né? Eu tenho que considerar o outro superior a mim. O outro é mais importante do que eu. Né? Mas por que isso? Porque quando você se enche, é cheio de orgulho, a sua pobreza de espírito já foi embora há muito tempo. Já te abandonou, porque você já está rico daquele orgulho. E as pessoas tendem a torcer o nariz para você. E ela não consegue ver graça, às vezes, na sua vida através do orgulho. E aquela lá é metida. Aquela lá é enjoada, é chata. Às vezes, até as pessoas mais quietas passam por enjoada. Eu já passei por isso, viu, gente? Não sei se já aconteceu isso com você, mas se é uma pessoa mais quieta, a pessoa fala, ela é enjoada. Ela não falou comigo, não. Então, as pessoas vêm assim, gente. Mas quando as pessoas se aproximam de você e caminham com você, elas começam a notar coisas diferentes. Então, dá um tempinho também, porque o ser humano, ele meio que olha muito para as aparências, né? Ele tem que começar a caminhar um pouquinho com as pessoas para ver quem realmente ela é. Em nome de Jesus, né? Aí eu faço uma pergunta que eu fiz para mim mesmo. Nós estamos dispostos a ser pobres de espírito? Muitas das vezes no nosso dia a dia. Nem sempre, né? Nem sempre nós somos assim. Mas hoje o Senhor está ensinando a gente que uma das características para a pessoa ser bem-aventurada, para a pessoa ser feliz, ela começa aqui, ó, o primeiro item que Jesus citou, ser pobre de espírito, despojada, né, do seu eu primeiro. Você tem que cuidar de você, sim, porque você é templo do Espírito Santo, mas primeiro você tem que ser cheio da presença de Deus para você abençoar outras vidas. Você imagina que se tivesse uma jarra de água aqui
em pé e vários copos, e eu tivesse que servir todos os irmãos que estavam aqui na igreja, se eu ficasse em pé com uma jarra, eu ia conseguir servir água em cada um dos copos para ajudar os irmãos? A jarra em pé assim, ó, ela consegue servir? O que ela precisa fazer? Ela precisa se inclinar. Aí cai a água e vai enchendo os copos. E vai enchendo os copos. Não é só um copo, são vários copos. Você sempre tem que ser uma coisa contínua na sua vida. A humilhação, sabe? A humilhação daquela de servir ao próximo, de se inclinar, primeiro sim para o Senhor Jesus, mas no segundo momento, para se inclinar. Quando você se inclina, você dá atenção para aquela pessoa, né? É o nosso papel como cristão, como filhos de Deus, porque a promessa de ser filho não é só para mim, não. A promessa de filho é para todos quanto aceitarem o nome do Senhor Jesus. E o nosso papel é de continuar abrindo a nossa boca e ensinando através do que nós falamos e através do que nós vivemos. Amém? Glória a Deus. As Escrituras nos mostram esse tipo de humildade em vários homens de Deus. Moisés, ele não se atreveu a continuar o caminho para a terra prometida se Deus não fosse com ele. Olha a atitude de dependência, de ser pobre nele para ser rico em Deus. Ele falou assim: Senhor, eu só vou... E falou assim, ó, em Êxodo 33:15. Então lhe disse: se tu mesmo não fores conosco, não nos façais subir daqui do Egito. Não nos façais subir aqui. Eu sempre falo com o Senhor, quando eu tenho que tomar alguma decisão importante, quando eu estou confusa, Senhor, o primeiro passo é eu sentir que o Senhor está comigo, senão eu não vou. Às vezes eu até quero muito, mas se o Senhor não for comigo, eu não quero, né? A gente tem que começar a fazer isso. Senhor, eu tenho esse projeto aqui. Eu sei que às vezes é difícil, porque a gente tende a querer tomar as decisões na ansiedade e rapidamente e querer resolver logo o assunto, tá? Eu sei porque eu faço isso também. Mas dá um tempinho para você ver que, ó, quando você for tomar uma decisão que às vezes exige uma resposta rápida, conta até 3, até 10. Conta até 10. Bebe uma água. Você vai ver que Deus vai começar a dar um negocinho aqui no seu ouvido, assim, ó. Se estiver tudo bem, você vai conseguir fazer. Mas se não der, Deus vai começar, o Espírito Santo vai começar a dar uma direção assim que, de repente, aquilo não vai ser bom para você. Presta atenção, gente. Eu acho que isso acontece com vocês, né? Vocês são caminham com o Senhor. Eu acredito que aconteça isso com vocês, né? Então, fiquem atentos, fiquem com o coração abertos para o Senhor ministrar sobre a vida de vocês. Em nome de Jesus. Isaías também reconheceu um terror da sua imundície ao contemplar a visão de Deus no seu trono. Né? Ele falou assim, ó. Então disse: ai de mim, pois estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor. Olha para você ver. Ai de mim. Nós temos que reconhecer que a riqueza vem do Senhor. Amém? Também Pedro, intimidado por sua pecaminosidade, se prostrou humilhado diante do Senhor e falou assim. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou homem pecador. Né? Olha para você ver. Então, a Bíblia, ela tem vários relatos que nos vêm de encontro, ensinando a dependência em Deus, em nome de Jesus. Todos eles reconheceram a sua miséria espiritual. Todos eles eram humildes e dependentes da graça de vida. Eram pobres
de espírito. Amém? Deu para entender quem é pobre de espírito? Alguém já tinha conhecido, estudado um pouquinho sobre isso? Não? Mas a gente está aprendendo, né? Amém? Então, estou aprendendo junto com vocês. Glória a Deus. E vamos para a segunda bem-aventurança. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Amém? Todos nós choramos por adversidades, né? Mas para quem nós choramos e onde nós buscamos o consolo, que faz a diferença, né? Faz toda a diferença para quem nós choramos e onde nós buscamos o consolo. E o nosso consolo vem através do Senhor Jesus. Tem até uma canção que fala assim: tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Olha que lindo! Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados pelo Senhor Jesus. O que fala a palavra também? Obrigada. O que fala a palavra também? Que o Senhor enxugará todas as nossas lágrimas. Então, bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Maria, quando Jesus morreu, ela estava sofrida, porque ela viu a morte de Jesus. E quando ela foi no sepulcro e viu que o Jesus não estava lá, e ela ficou desesperada, porque ela não tinha onde colocar o corpo do mestre. Até que Jesus se manifestou a ela, ela pensou que fosse jardineiro, e ele falou com ela, e daqui a pouco, pelo que Jesus falou, ela falou assim: mestre! E naquela hora ela quis tocar em Jesus, ela quis ficar com Jesus, mas ela já ficou alegre, ela foi consolada pelo próprio Jesus ressuscitado. Glória a Deus, é assim que nós precisamos buscar o nosso consolo nesse Jesus que morreu, mas que ressuscitou. Ele é o nosso consolo. Ele morreu e ressuscitou e mandou o nosso Consolador. Consolador, não sai daqui. Meu peito dói, minha alma chora se tu sair. Consolador, Espírito Santo, mora em mim. Sinto um vazio quando estou longe de ti. Olha que lindo, gente. Esse Consolador. Bem-aventurados que choram aos pés do Senhor Jesus. Bem-aventurados são aqueles que choram porque um dia Jesus morreu na cruz por ele, para salvar. Bem-aventurados são eles que esperam a consolação naquele que morreu, mas que ressuscitou dos mortos. Amém? Glória a Deus. Deus, ele se alegra em colocar a gente sentado no colo dele, como fez com aquela menina, que do testemunho dela, que ela teve uma visão que ela estava sentada no colo do Senhor, e ele estava sentado no trono. O Senhor Jesus tem isso preparado para você e para mim. Amém? Ele está pronto para te consolar. Ele está pronto para cuidar da sua vida. Basta você se achegar diante do Senhor. Basta você acreditar nele. Basta você confiar nele.
Basta você se aproximar do Senhor Jesus, que Ele tem algo especial para falar com você, para falar comigo. Ele tem algo transformador para nossas vidas. Ele sabe, Ele pega a nossa visão, o nosso foco, que de repente era lá na frente, Ele pega que nem um zoom de uma câmera e vai ajustando a nossa visão de acordo com a visão dele, para que nós possamos alcançar as promessas do Senhor aqui nessa terra. Porque fala assim, as coisas que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram são aquelas que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Só que logo em seguida fala assim, mas o Espírito Santo já tem revelado no nosso coração, o Espírito Santo tem revelado em nosso coração, porque Ele conhece as profundezas do Espírito de Deus. E esse mesmo Espírito que habita em Deus está aqui, no meu e no seu coração, para nos iluminar, para nos apontar a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável em nossas vidas. Amém? Então, se você está chorando, busque o consolo no Senhor Jesus. Ele tem um colinho para te ajudar. Amém? Eu recentemente passei por um momento difícil também, que eu precisei desse colo do Senhor Jesus. Foi quando o meu marido perdeu a mãe dele. Porque ela era muito especial. Eu estou pensando uma manteiga derretida hoje, pastor, desculpa. E nesse tempo que ela ficou doente, não foi fácil para ninguém. Mas nós sentíamos o consolo do Senhor sobre a família. Nós sentíamos a oração, o amor dos irmãos orando pelas nossas vidas, orando pela vida dela. Não foi a vontade do Senhor que ela ficasse aqui. Era tempo dela partir. Deus só arranjou uma desculpa para ela ir embora. Entendeu? Mas nesse tempo nós fomos consolados. Fomos fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus. E tem horas que parecia que não ia dar, gente, de tão difícil que é. Tantas más notícias que chegam sobre as nossas vidas. Mas a gente continuou olhando para o céu, né? Eu lembro que quando chegou a notícia que a mãe dele estava com Covid, eu travei, porque eu tinha acabado de sair da casa da minha sogra na quinta-feira e soube que na domingo que ela estava doente. Eu estava lá na casa da minha mãe. E aí eu não dormi à noite, de domingo para segunda, quando eu soube. De tão preocupada que eu fiquei, de tipo assim, Deus de repente está e também contaminar, às vezes, meu pai e minha mãe, que tem 77 anos, completou agora recentemente. E eu falo, e você sabe o que eu fiz? Eu peguei uma pastora que eu gosto muito de assistir, lá no YouTube, e eu escutei a pastora ministrando a noite inteira. Um pouco eu dormia, um pouco eu acordava, e aquela palavra dela foi enchendo o meu coração, foi ministrando o meu coração, e a dificuldade, a ansiedade me apertando, mas eu decidi ser fortalecida e consolada pelo Senhor. E graças a Deus, nós hoje não temos a presença dela, mas nós entendemos que ela está com o Senhor. Ela entrou pelos portais celestiais. Glória a Deus. Tanto no que o João, ele teve uma visão antes, uns 5 anos atrás, né, João? Que ele tinha chegado nos portais celestiais. Estava ele e a mãe dele. E aí ele estava assim, vou entrar junto, né? Ele que sabe contar melhor, mas vou fazer um resuminho aqui. E aquela alegria de estar na presença de Deus, aquele portão, vou entrar e contar com o Senhor. Aí disse que a mãe dele empurrou ele, falou assim, agora não é tempo de você ir, não. Você vai ficar mais um pouquinho, entendeu? E foi maravilhoso, porque depois o João falou isso, porque minha sobrinha chegou falando lá que leu
essa passagem sobre os portais celestiais. E no dia do velório, no dia seguinte, o pastor esteve lá com a gente e o pastor falou exatamente. Ele falou assim, ó, a dona Marinha, ela entrou pelos portais celestiais. E falou assim, ó, e falou pro João ficar mais um pouquinho aí. Falou, olha, gente, foi uma coisa de Deus. Ô, João, desculpa eu estar contando isso, mas eu discerni que eu tinha que compartilhar isso com a igreja. Porque a gente escuta as coisas assim, mas de repente a gente não teve oportunidade de conversar com os irmãos, como foi. E para você ver que nesse processo todo, desculpa fazer doer um pouquinho, tá, amor? Mas a gente tem que compartilhar o consolo do Senhor, porque eu sei que muitos precisam do consolo também. Tem muitos que pararam aí nessa dor e não conseguem ver luz. E a gente precisa prosseguir, né, enquanto nós caminhamos aqui nessa terra. Nós precisamos continuar na presença do Senhor. Vamos embora. O pastor falou assim para nós, né, pastor? Vamos embora, vamos prosseguir, vamos continuar levando a palavra, vamos continuar pregando a Jesus Cristo que morreu, ressuscitou, que o escrito da nossa dívida foi cravado lá na cruz. Vamos embora, nós não podemos parar. Vamos embora. É difícil, dói. Às vezes dá vontade de correr, de fugir, de não fazer. Dá vontade de parar. Mas pela graça, pela maravilhosa graça de Jesus Cristo em nós, nós estamos aqui para ficar firmes com o Senhor, fortalecidos, consolados pelo Senhor, em nome de Jesus. Bem-aventurados mansos, a terceira bem-aventurança. Bem-aventurados mansos. Eu não sei se na sua Bíblia está manso. Deixa eu ver como que está aqui. Na minha está mansos mesmo. Porque herdarão a terra. Essa coisa de mansidão, né? Olha só. Jesus, a maior característica dele era ser manso e humilde de coração, né? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei, pois eu sou manso e humilde de coração. Precisamos ser como Jesus. Manso e humilde de coração. Mas o que é uma pessoa mansa? O que é uma pessoa humilde? Às vezes a pessoa pensa, eu sou humilde porque os outros brigam comigo, eu não falo nada. Ou eu sou humilde porque eu não tenho dinheiro. Ou eu sou humilde porque eu sou uma pessoa mais quieta. Então, a humildade, na realidade, não é bem por esse lado. A humildade é que nem Jesus fez, olha. Ele tinha todo o poder. Todo, ele mesmo falou, a mim foi dado todo o poder pelo Pai, não foi? Ele tinha todo o poder, mas ele submeteu à vontade do Senhor, do Pai. A mesma coisa. O Senhor nos fez com poder de escolhas, né? O livre-arbítrio. Nós temos o poder aqui de tomar as nossas próprias decisões, não é verdade? Só que quando você é mansa e você é humilde de coração, você submete tudo à vontade maior que é do Pai, em obediência. Então a mansidão você pode fazer alguma coisa, mas você entrega e quer fazer o que é agradável ao Senhor. É a mesma coisa de um cavalo. Eu peguei até como um exemplo aqui que estava lá na internet que eu achei interessante. Um cavalo, às vezes, ele tem um tamanho do homem várias vezes maior que o homem, não é? Ele é muito mais forte que o homem, concorda? Ele tem poder? Tem. Mas ele é submetido à direção do homem. Né? É a mesma coisa um rio. O que é melhor? Um rio que chega e vai e transborda tudo?
ou um rio que é direcionado por canais de irrigação. É assim na nossa vida. Você, quando é manso, você pode fazer do jeito que você quiser, que nem um rio que vai. Ele cumpre o propósito dele. Ele prossegue. Mas se você quer ter eficácia, você quer usar aquilo que Deus tem para você, através da direção do Senhor, deixa o Senhor criar esses canais de mansidão na sua vida, para você poder irrigar a terra, a terra do seu amigo, a terra do seu irmão, em nome de Jesus. Amém? O que o Senhor quer que nós prestamos atenção em ser manso e humilde de coração são pessoas que são guiadas pelo Espírito de Deus. Amém? Eu sabia que não ia dar tempo, gente. Eu estou só no 3 ainda, pastor. Outro dia a gente continua, né? Porque eu pensei assim, fiz um resuminho aqui das coisas que eu gostei, mas assim, eu acho que não vai dar tempo. É muita coisa. Amém? Mas, então hoje o que nós aprendemos? Primeiro foi os que são pobres de espírito, né? Amém? Nós aprendemos um pouquinho isso hoje. Os que choram e que são consolados pelo Senhor. E os mansos que são guiados pelo Senhor. E esses tomarão posse da terra prometida. Amém? Glória a Deus. Quem vai tomar posse da terra prometida? Quem vai ser guiado pelo Espírito Santo de Deus? Quem quer fazer a vontade do Senhor? Eu quero, eu sei que vocês querem também, em nome de Jesus. Amém? Eu vou encerrar por aqui. Eu vou guardar o restante da palavra para a gente continuar, tá? Amém? Na próxima oportunidade que o pastor dá, né, pastora? Eu continuo a palavra em nome de Jesus. Amém? As palmas louvam o Senhor. Toda honra, toda glória, majestade são dadas ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Maravilha, glória a Deus, meu irmão. Graças a Deus. Se a gente deixar o Espírito de Deus trabalhar na primeira, já tá bom, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, né? Tem Bíblia que fala humildes, outras falam mansos, porque eles herdarão a terra. Só misericórdia de Deus, né? Ontem na escola teve o sábado letivo, né? Teve de manhã. Aí estavam lá os alunos lá fazendo pergunta para os alunos, um momento lá de descontração. Aí perguntou lá, o programa da rádio, falou para um aluno, uma pessoa perguntando para o aluno, bem rapidinho, qual a cor preferida? Tal. Qual comida que você gosta? Bem rápido, tem que ser rápido. Qual o seu maior defeito? O que você acha? Qual o seu maior defeito? Qual a sua maior qualidade? Fui falando. Aí eu brinquei com uma professora lá, que eu estava ouvindo eles falar, né? Eu brinquei com a professora, falei para ela assim, pensa bem, a gente fala assim, qual que é o seu maior defeito? Aí você fala assim, não, qual que é a sua maior qualidade? Você fala assim, eu sou humilde. Qual que é o seu maior defeito? De ser orgulhoso. Falei, não está batendo o negócio, né? Está bem complicado. Né? Qual que é a sua maior qualidade? Sou humilde. Qual que é o seu maior defeito? De ter orgulho da minha humildade. Pai, ficou difícil. Só Deus para dar graça para nós, hein? Mas que o Senhor nos ajude, né, irmão? Amém? Aleluia? Só Deus para dar graça. Mas o Senhor dá graça para nós, né? Graças a Deus. Igual ela falou aqui da mãe do João, né? Eu estava orando lá, depois eu fui lá. Acho que foi depois que eu desci do monte. Fui lá no velório lá. Eu não estou sabendo de nada, de sonho, nada de João. A gente está normal. Aí eu sentado com ele quietinho lá, eu falei para ele assim, sua mãe, ela entrou pelos portões celestiais. Aí ele começou a chorar, eu falei, sua mãe entrou pelos portões celestiais, o Senhor, né, chamou ela, trouxe ela para dentro. Ele começou a chorar, ele chorou. Ele falou, não, é que o senhor está falando isso aí
eu estou lembrando do sonho que eu tive, que Deus falou que ela ia entrar pelos portões celestiais. Há anos atrás, né? Então, quando eu cheguei no velório, eu sentei com ele, eu falei para ele, de cara eu falei para ele assim, sua mãe adentrou os portões celestiais. Aí eu falei, nossa, começou a chorar. Eu falei, não, mas Deus falou comigo há 5 anos atrás que minha mãe estava quase na hora de entrar para os portões celestiais e eu era para esperar mais um pouquinho. Aí eu chego para conversar com ele, eu cumprimento ele e falo para ela, sua mãe entrou pelos portões celestiais. Aí quebrou o homem não aguentou. Eu falei, Deus, só Deus mesmo, né? Deus conhece todas as coisas, amém? Aleluia? Nós não sabemos de nada, irmão. Deixa quietinho aí, o Espírito de Deus usar você na oração, ali aos pés do Senhor, só o Senhor. Talvez você está pensando assim, eu precisava que Deus falasse comigo. A gente pensa assim, né? Deus fala comigo. Olha, Deus está falando, é a gente que não está prestando atenção. Ou talvez Deus está falando para a gente assim, olha, porque que, às vezes você está pensando, Deus fala comigo, uma mensagem simples. Bem-aventurados os humildes de coração. Bem-aventurados os pobres. Reconhecer, Senhor, né? Ajuda eu não estou dando conta, eu não estou percebendo a tua voz. Eu não estou percebendo o Senhor. O Senhor está falando, mas eu não estou entendendo. Como é que é? Você vai também, mas não é agora não, né? Aguenta aí, fica firme aí. Mas, irmãos, Tiago 4:8, né? Achegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Então nós temos que chegar nele, né? Quebrantado, choroso, chorando, quebrado. Ô Senhor, parece que eles vão dar conta, né? Igual ela falou, eu acho bonito, né, quando a gente, se eu desse oportunidade para todo mundo tem coisa para falar, irmão. Todo mundo aqui. Eu falar assim, da Marinha, da Marinha, a senhora vai pregar hoje à noite. A da Marinha fala, pastor, prega, da Marinha. Ela sobe aqui, a senhora só treme daqui, treme dali, mas Deus usa a senhora e chacoalha a igreja. Entendeu? Não tem ninguém melhor do que ninguém, né? O pastor, não, mas eu estou na direção de Deus. Deus fala, entendeu? Você fala, não tem condição, tem. Agora ela falou, a correria, não sei o quê, então, mas ela vai cavar. Eu gosto de falar assim, você vai ter que cavar. O que é cavar? Buscar em Deus. Pastor, eu não sei pregar, eu não sei falar, então, vai buscar em Deus. Quem disse que eu quero que você saiba fazer alguma coisa? Quem disse que você tem que saber? Você tem que buscar em Deus, não é? Você tem que buscar nele, cavar lá, chorar aos pés dele. Senhor, o que eu vou falar? O que eu tenho que fazer? Então, é isso mesmo. É isso mesmo. Pastor, eu não sei. Então, é isso mesmo. Glória a Deus. Você não sabe, vai procurar saber, é dele. Quer falar de Deus para o povo? Então você tem que levar Deus. Quer falar de Deus para o povo? Primeiro você tem que falar do povo para Deus. Senhor, eu vou estar lá, não sei falar. O pastor pediu. Então Deus falou assim, então tá bom, então eu vou te ajudar. Você vai falar de mim? Imagina Deus no céu falando assim, você vai falar de mim? Então tá bom. Você está falando com a pessoa certa, então eu vou te ajudar, tá? Pra você falar de mim lá, você vai falar isso, falar isso, falar isso. Eu vou estar lá, vou te ajudar. Amém? Agora, se você for falar do você mesmo, aí fica fácil. Eu falo assim, eu quero que você fale do você lá. Você chega lá e fala, eu sou muito humilde, né? Orgulhoso da minha humildade. Nós vamos ficar em pé, que o Senhor nos ajude. Que você tenha uma ótima semana, viu? Aos pés do Senhor, na presença de Deus. Nós não temos domínio sobre nós, só o Senhor para nos ajudar. Entrega tudo na mão do Senhor, né? As preocupações, problema em casa, no trabalho, saúde, entrega tudo. Senhor, nós ouvimos a Tua palavra. Bem-aventurado os pobres de espírito, bem-aventurados os quebrantados, os que reconhecem a sua pequenez. Senhor, ajuda nós até a reconhecer que nós, conforme o Senhor disse lá para Adão, do pó você veio e para o pó você volta. Você é pó, eu sou pó. Mas pela misericórdia o Senhor colocou nesse vaso de barro que vai virar pó, o Senhor colocou uma preciosidade grande, que é a Tua palavra, que é o mover do Senhor, que é o Teu Espírito. Abençoa esse homem, essa mulher, Senhor.
Essa pessoa que nos ouve agora, ou vai ouvir depois, que vai ouvir a mensagem, a pregação depois, abençoa, Pai. Fala mesmo nos corações, Senhor. Todos nós tenhamos uma semana dirigida pelo Teu Espírito, como os rios estão correndo, descendo as correntes, contornando, fazendo curvas, seguindo a direção. Ah, Senhor, guia nós nessa semana. Guia nós, Senhor. Guia eu, guia esta casa, esta semana, para desaguar na presença do Senhor sempre. Aleluia. Para estar sempre fazendo a Tua vontade. Em nome de Jesus, em nome do Senhor. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, e todos digam, com alegria, todos digam. Cumprimento seu irmão e a sua irmã com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe.